No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre dois tipos de tristeza. Uma tristeza que leva à morte e uma tristeza que produz salvação. Amém? É sobre isso que eu quero falar com você no vídeo de hoje. Muito bem, como você ouviu no início aqui, eu quero falar com você hoje sobre dois tipos de tristeza. Uma tristeza que leva à morte e uma tristeza que produz arrependimento e produz salvação. Abra aí a tua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, o verso de número 8, 9 e 10. Meus irmãos, se você, querido, querida, não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreva aqui no botãozinho abaixo, se inscrever, ative o sininho de notificações para você receber os próximos vídeos, tá bom? Eu estou sempre aqui trazendo uma palavra abençoadora para a tua vida. E hoje eu quero que você preste muita atenção nessa palavra, porque dependendo da tristeza em que você está passando, momento de tristeza pode produzir salvação, mas também pode produzir morte para a tua vida espiritual ou até mesmo material, tá bom? Olha só o que diz o capítulo 7 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, o verso número 8, 9 e 10. Ainda que vos tenha entristecido com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido, por ver que aquela carta vos entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque fostes entristecido, mas porque fostes entristecido para o arrependimento. Pois fostes entristecidos segundo Deus, de maneira que, por nós, não fostes prejudicado em coisa alguma. Verso de número 10. A tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar ou remorso, mas a tristeza do mundo opera a morte. Meus amados irmãos, que palavra poderosa! Eu ainda esta semana estava meditando sobre essa palavra e o Senhor trouxe ao meu coração para eu falar para você neste momento sobre esses dois tipos de tristeza. Uma tristeza que leva ao arrependimento e te leva à salvação. E outro tipo de tristeza que nos leva à morte. Meus irmãos, a carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, é uma carta muito especial. Se você já teve a oportunidade de ler a primeira carta, Paulo ele traz um ensinamento duríssimo na primeira carta aos Coríntios, pois a igreja estava no meio de um conflito muito grande, vivendo problemas muito grandes. Então Paulo escreve uma carta muito dura, com palavras duras para aquele povo se arrepender. Na segunda carta, Paulo então começa a dar alguns ensinamentos para esse povo, que se você for ler desde o capítulo 1, é algo impressionante o discurso de Paulo nessa segunda carta. E no capítulo 7, Paulo ele demonstra que ele começa a chamar os coríntios à santificação. Se você ler bem o início, o primeiro verso do capítulo 7, ele diz: amado, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne quanto do espírito, aperfeiçoando a nossa salvação no temor de Deus. Paulo começa pedindo para que ele se santificasse de tudo que era impureza da carne e também do espírito. Esse discurso de Paulo, ele demonstra sobre a alegria de receber a Tito. Não tem como eu falar todo esse capítulo para você, mas o que eu quero te falar hoje é sobre esta passagem que nós lemos. Paulo demonstra em um certo momento estar triste, arrependido de ter escrevido aquela primeira carta, porque ele falou de forma dura, ele trouxe ensinamento para os coríntios de uma forma que eles começaram a ficar preocupados e se entristeceram um pouco. Paulo diz: olha, eu estou arrependido, mas eu sei que vocês se entristeceram por apenas um pouco de tempo. Mas o que eu quero te mostrar, querido, querida, com esta palavra, é o verso de número 10. Paulo diz que a tristeza segundo Deus opera o quê? Arrependimento para a salvação. Louvado seja Deus, a partir do momento que o pecador, ele
é exortado por uma palavra poderosa como essa, como foi para os coríntios, Paulo exorta eles. Se você ler a primeira carta, você vai ver que Paulo exortou eles, chamou eles à santidade, chamou eles e exortou eles novamente sobre os dons, sobre a ordem no culto, sobre as línguas, sobre profecia, sobre todos os assuntos. O apóstolo Paulo traz um ensinamento fortíssimo para os coríntios e a Bíblia nos diz que eles se entristeceram com todo esse ensinamento. Porém, querido, esse entristecimento, toda esta tristeza que eles sentiram, Paulo diz, olha, essa tristeza que vocês sentiram, segundo Deus, produziu arrependimento. E quando produz arrependimento, produz salvação. Louvado seja Deus. Talvez você está aí no momento de muita tristeza, imaginando quantas coisas de errado você já fez ou fez no dia de hoje, mas querido, a palavra do Senhor está neste momento falando ao teu coração através do Espírito Santo, que a tristeza, muitas das vezes, por uma palavra, ela produz arrependimento, e produzindo arrependimento, traz salvação. Paulo diz que o qual não traz pesar, não traz remorso. Eu hoje falava no culto com os irmãos a respeito de remorso, e no culto passado também falamos um pouco a respeito disso, que o remorso, ele vem logo após um erro, logo após uma falha, mas muitas das vezes esse remorso ele não chega a um arrependimento. Sentimos de um certo momento um remorso pelo pecado, mas nós continuamos nele. Aí Paulo está nos alertando e dizendo, olha, esse arrependimento, esse remorso trouxe arrependimento para a salvação, a ponto de ele dizer, olha, agora eu me alegro, agora eu folgo de alegria, eu estou feliz, porque todas essas palavras no qual eu enviei a carta a vocês, vocês se entristeceram por um pouco de tempo, mas essa tristeza produziu arrependimento para a salvação. Ô querido, dois tipos de tristeza. Essa tristeza que produz a salvação é a partir do momento que você, que eu erramos, pecamos, falhamos, nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos perdão dos nossos pecados. E foi assim com você, foi assim comigo, e é todos os dias. Outrora nós andávamos desgarrados como as ovelhas sem pastor, diz a palavra do Senhor. E muitas das vezes nós sentíamos remorso. Talvez você que está aí me assistindo tem algum remorso, fez algo de errado e está arrependido, mas você não pede perdão dos seus pecados, você continua no pecado, você continua no erro. Aí esse remorso é o que te leva a uma segunda tristeza, que eu quero falar com você agora, que causa morte. Paulo diz que a tristeza, segundo o mundo, opera em nós morte, morte espiritual, morte muitas das vezes material. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis em que as pessoas se entristecem por algum problema, por alguma tristeza que invadiu o ser das pessoas, e elas estão tirando a própria vida. Elas não estão entendendo que muitas das vezes essa tristeza, esse arrependimento pode trazer vida. A tristeza que o mundo nos produz em nós, muitas das vezes nos leva à morte. Ô meu irmão, minha irmã, entenda nesse momento que é esse momento de tristeza que você está passando, talvez o Senhor está querendo tratar contigo. Ele quer que você se ajoelhe, que você busque ao Senhor, peça perdão dos seus pecados e mude a sua vida. É somente isso que você precisa fazer nesse momento. Ah, irmão, mas eu estou sentindo uma tristeza profunda, eu não quero nem viver. É exatamente isso que o nosso adversário ele quer. Essa tristeza que Paulo está dizendo, que o mundo, olha, a tristeza do mundo opera morte. Morte espiritual é algo que acontece com muita frequência. Muitas das pessoas erram, todos nós estamos sujeitos a errar um dia, a falhar. Mas ao errarmos, nós temos alguém que advoga por nós. Basta que nós, ao sentir esse remorso do erro, volte para o Senhor e diz, Senhor, me perdoa, eu errei, eu falhei. É isso que o Senhor quer fazer com você nesse momento. Ele não quer que essa tua tristeza opere em você a morte. Ele quer que essa tristeza que está em você neste momento opera um arrependimento para a salvação. Quando há arrependimento, há mudança de vida. Quando há arrependimento, você é perdoado por Cristo no nome de Jesus. Você
através do sangue de Cristo, na cruz do Calvário, você é perdoado. Eu não sei qual o tipo de tristeza que você está nesse momento sentindo, mas Paulo está nos alertando, meus amados irmãos, que os coríntios, eles se entristeceram, mas eles se arrependeram, porque o verso seguinte ele diz, ó, quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fossem entristecidos. A exortação trouxe tristeza, mas com ela veio o arrependimento. Infelizmente nós estamos vivendo uns tempos difíceis da nossa igreja, da igreja de Cristo na terra, em que um pastor, um líder, não pode trazer uma palavra de exortação. Ah, o irmão só prega cajado, mas se esse pastor ele é um pastor que deixa correr muito solto, não traz exortação. Ei, esse irmão aí não traz exortação para a igreja, deixa todo mundo fazer o que quer. É muito difícil, mas uma coisa é fato, nós como líderes da igreja do Senhor, responsáveis para levar a palavra, precisamos trazer exortações dentro da palavra, não exortações, palavras de homens. Nós precisamos trazer exortações, ainda que sejam palavras duras, como João diz, olha, chamando o povo, olha, raça de víbora. Até quando vocês vão fugir? Vocês acham que podem fugir daquilo que virá na frente? Do julgamento vindouro? Muitas das vezes as pessoas não estão preparadas para receber uma exortação um pouco mais dura, que já reclama que o pastor está sendo duro demais. Mas Paulo exortou esse povo de uma tal forma a ponto dele sentir arrependimento de ter escrevido aquela carta. Mas, queridos, toda essa exortação produziu neles um arrependimento tão grande que Paulo diz assim, ó, no verso que eu estava lendo no 11, diz assim, olha, que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança, em tudo provastes estar inocente nesse assunto. Irmãos, produziu arrependimento, produziu no coração deles, olha, nós estávamos fazendo tudo errado, enquanto uns estavam dizendo que era de Paulo, o outro estava dizendo que era de Pedro, enquanto um falava em línguas, o outro começava a falar em línguas também, toda a igreja estava falando em língua, todo mundo perdido, quando um profetizava, 2, 3, 4, 5 começava a profetizar também. Paulo exorta aquele povo que tinha que ter ordem e decência. O povo então se arrepende e através do arrependimento há salvação. Ô meu irmão, minha irmã, neste momento escuta a voz do Espírito Santo para a tua vida. O Senhor está querendo que através dessa tristeza que você errou, que você falhou, não importa o teu pecado, não importa em que pecado você caiu, o que importa é que nesse momento você se arrependa e esse teu arrependimento te leva à salvação em Cristo Jesus. Basta que você aceite a Ele como teu Salvador, único, exclusivo e eterno. Não deixe essa tristeza transformar em morte espiritual ou até mesmo em morte do teu corpo físico. É o que está acontecendo com muitas pessoas nos dias atuais. A depressão tem tomado conta da vida das pessoas, síndrome do pânico, as pessoas não têm mais desejo de viver. Meu irmão, minha irmã, ouça o que o Espírito está dizendo com você neste momento. Aproveite este momento que você está aí com esse remorso de ter errado com alguém, de ter errado com Deus, de ter errado o alvo e pecado. Aproveita, se arrependa dos teus pecados, entregue a sua vida nas mãos do Senhor, que você vai ver que os frutos virão e virão frutos excelentes, assim como foi na vida dos coríntios. Amém? Não deixa essa tristeza produzir morte na tua vida, mas permita que essa tristeza, através dessa tristeza, te traga arrependimento para que possa também chegar a salvação na tua casa, na tua família. Amém? Esse é um momento que eu chamo de a sós com Deus. É o momento que você separa para falar com o Senhor. Eu quero orar pela tua vida nesse momento. Não sei como está, mas eu tenho certeza que se você abrir teu coração, eu tenho certeza que o Senhor irá entrar, irá mudar de uma vez por toda a tua história. Amém? Oremos no nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, meu Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela tua palavra aos nossos corações, ao coração dessa tua serva, deste teu servo, que estava até esse momento, Senhor, entristecido, estava amargurado porque errou, porque falhou. Pai, em nome de Jesus, mas através da tua palavra, nós entendemos que essa tristeza pode gerar arrependimento e um arrependimento gera salvação. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo na vida dele, na vida dela, a tristeza que traz morte, a tristeza
segundo mundo, o remorso segundo mundo, que não há arrependimento. Pai, em nome de Jesus, entra na vida dele agora, entra na vida dela agora, Senhor, nesse momento que ela escolheu para estar a sós com o Senhor. Ouve, ó Pai querido, neste momento as suas preces, perdoa-lhe os pecados, meu Deus, e dá uma vida transformada, Senhor. Toma nas tuas mãos este casamento que está a ponto de se acabar. Pai querido, que o Senhor entra agora com providência, Senhor, colocando as coisas de volta no lugar. Em nome de Jesus, trazendo paz para esta casa, para esta família, no nome de Jesus. Então é isso, meus irmãos, que Deus abençoe grandemente a tua vida. Pega esta palavra, coloque ela dentro do teu coração e passa a viver, e verás que o milagre de Deus vai acontecer na tua vida. Amém? Não se esqueça de compartilhar essa palavra com mais pessoas, para que mais pessoas tenham a vida transformada através dessas duas tristezas, uma que gera morte e uma que gera salvação. Não deixa a que gera morte invadir teu coração, mas permita que a que gera arrependimento gere também salvação no teu lar. Deus abençoe, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.